Eu estava comentando com vocês a respeito do início do texto, como a Pistelli começa a trabalhar essa questão do gênero, essa discussão de gênero. Então, ela vai falar de uma reportagem do Afeganistão e falar que as meninas eram proibidas de ir à escola, justamente porque vamos discutir a questão da atribuição dos espaços. E mesmo depois que essa proibição acabou no Afeganistão, as meninas continuaram a ser vou utilizar aqui o termo perseguidas, né, como vocês podem ver nas notícias que são recentes, porque se entende que aquele local não é um espaço destinado para as meninas ocuparem. Então, tanto que essa última notícia traz, né, para serem aceitas no Afeganistão, meninas se vestem como meninos. E aí a gente começa então a pensar nessa questão da atribuição dos espaços. Por que os espaços são diferentes? Por que os espaços destinados a homens ou meninos são diferentes dos espaços destinados às meninas ou às mulheres? E, evidentemente, cada momento histórico e cada localidade vai ter algum tipo de particularidade. Só que a Adriana Pistelli, ela vai dizer o seguinte, que toda discriminação, ela vai ser justificada devido a uma atribuição sejam de qualidade, de traços, de temperamento, que vão ser diferentes, como inatos, que vão ser decorrentes de diferenças corporais a homens e mulheres, que são utilizados, então, para delimitar seus espaços de atuação. Então, a partir da diferença de sexo, essas diferenças corporais de homens e de mulheres, emoções, formas de agir, de pensar, do que essa pessoa consegue fazer e vai ser boa para fazer no trabalho, como para liderar pessoas, para fazer gestão de uma empresa, de negócios, ou para tarefa de cuidados, para tarefa doméstico. Tudo isso vai ser visto e atribuído como natural a um determinado sexo. E a partir dessa naturalização, esses espaços, então, vão ser recortados e atribuídos, separados e hierarquizados. O texto que nós vamos trabalhar, da Danielle Kergoat, vai falar da divisão sexual do trabalho, vai falar justamente sobre essa questão da separação e da hierarquização. O princípio de separação na divisão sexual do trabalho é justamente esse fato de que são atribuídos a homens e mulheres espaços diferentes, de acordo com esses temperamentos e esses traços que são atribuídos como se eles fossem naturais ao sexo. E o princípio da hierarquização vai ser o seguinte, que os trabalhos de homens, as ocupações de homens serão mais prestigiadas, mais valorizadas, e aí nós vamos ver no decorrer dos nossos encontros, e inclusive hoje também um pouco, que mais remuneradas do que os de mulheres. Bom, e aí, quando a gente fala sobre gênero, e por isso é importante a gente discutir sobre gênero, porque ela vai desmontar, vai desconstruir esse processo de dizer que é o sexo que vai fazer com que nós tenhamos alguns sentimentos ou comportamentos, né? Eles não estão atrelados, não estão associados. Então, esse processo que nós vamos conversar no decorrer dos nossos encontros é um processo de desnaturalização. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é a diferença entre sexo e gênero. O sexo é a nossa atribuição biológica, né? O sexo biológico. Essa distinção que ela vai falar que é uma distinção inata. E quando nós falamos de gênero, o gênero ele vai ser um caráter cultural, que vai ser construído e vai atribuir papéis diferentes e atribuir características diferentes para quem é homem e para quem é considerado mulher na sociedade. E aí, quando nós olhamos para outros países, quando nós olhamos para essas notícias do Afeganistão, a gente, às vezes, pode tender a pensar que nesses países que nós temos esses conflitos maiores, essas diferenças e perseguições maiores. E aí, é por isso que é importante que a gente olhe para o nosso local, para o nosso país. Quais são os problemas que nós temos aqui relacionados a essas diferenças de sexo e essas atribuições de papéis para homens e mulheres? Então, quando a gente olha as nossas notícias e os nossos indicadores, nós vamos ter algumas diferenças em relação à questão produtiva. As mulheres, por exemplo, e aí eu acho que isso já é uma coisa que todo mundo aqui já sabe, nós somos a população que mais tem ensino superior completo, quando a gente
tem uma comparação em relação a homens, nós temos uma taxa de frequência que ela é superior aos dos homens, quando a gente fala de escola e participação, né, nas escolas. Mas quando a gente olha ao tempo dedicado às tarefas domésticas, as mulheres, elas vão dedicar mais tempo às tarefas domésticas que aos homens, e nós vamos ter uma diferença de rendimentos. Mesmo com o nível de escolaridade maior, superior, as mulheres vão receber menos que os homens. E quando nós falamos de tomada de decisão, né, na política, né, na vida pública, nós temos poucas representantes mulheres. Então, esses dados são de 2017 e 2016, do IBGE, e aqui nós temos que 10,5% dos assentos da Câmara são ocupados por mulheres. Cargos gerenciais, 60,9% são destinados a homens. E nós vamos conversar no decorrer dos nossos encontros sobre a pandemia, mas nesse momento nós temos estudos das universidades, tem um estudo muito legal da UFPB, que vai falar sobre esse cenário desse trabalho doméstico nesse momento de pandemia. Então, nós estamos tendo que nos distanciar, nos isolar, e estamos trabalhando em casa, né, que é o home office. E como as pessoas têm ficado mais tempo em casa, nós temos mais trabalhos para realizar nesse âmbito doméstico. Então, essas pesquisas vão mostrar que as mulheres estão mais angustiadas, depressivas, com mais ansiedade, porque elas estão tendo que trabalhar mais, o tempo de trabalho doméstico aumentou, esse tempo de trabalho doméstico vai entrar em conflito com o trabalho também que é feito para o mercado, com o trabalho que é considerado produtivo. Algumas mulheres em entrevistas vão dizer que elas têm que esperar fazer todo o trabalho, esperar as crianças dormirem para conseguirem fazer as atividades que precisam. E quando nós falamos de academia, de produção acadêmica, produção científica, né, de artigos publicados, nós vamos ter uma queda nesse período dos artigos submetidos por mulheres, né, os artigos individuais, e um aumento dos artigos feitos em parceria. Então, aí a gente vai ter, né, as mulheres se colaborando umas com as outras, se ajudando para que essa produção aconteça, mas a gente vai ter essa queda individual, enquanto essa queda não acontece para os homens, né? Os homens, eles conseguem produzir até mais do que as mulheres. Então, essas diferenças, elas acontecem, elas estão acontecendo nesse momento. Quando nós olhamos para... E quando a gente aprofunda, porque nós vamos discutir interseccionalidade, consubstancialidade, né? Essas relações que estão imbricadas nas desigualdades, gênero, classe, raça, cor, sexo, nós vamos ver que, quando a gente faz uma análise mais profunda, vendo essas desigualdades, que além das mulheres fazerem mais as tarefas domésticas ou tarefas de cuidado, quando a gente olha por raça, classe e cor, são as mulheres pretas ou pardas que vão ter uma participação ainda maior nessas atividades. E a gente vai ter nós teremos encontros, conversas para falar especificamente sobre o trabalho doméstico. Vamos falar sobre a cadeia global de cuidados, né? Então, a gente vai aprofundar esse olhar. Quando a gente fala de rendimento, nós também vamos aprofundar mais isso, né, nos nossos encontros. Quando a gente fala sobre rendimentos de homens e de mulheres, e a gente faz uma razão, pega o salário de homens, né, divide que eles recebem, divide pela quantidade de homens e faz o mesmo com as mulheres, nós vamos ver que os homens têm uma remuneração, um rendimento que é superior ao das mulheres. E aqui é mais um dado sobre o ensino superior completo, né? As mulheres vão ter mais o ensino superior completo, mais diplomas de graduação do que os homens. Elas estão mais capacitadas, mesmo assim recebem menos. E aí, quando a gente faz uma análise econômica em relação a esses estudos e as justificativas, lá na escola de Chicago, quando os economistas vão tentar incorporar, e aí com destaque para Becker, né, a economia para o comportamento das mulheres no mercado de trabalho, né, o trabalho doméstico, a justificativa que eles vão dar, e é uma justificativa que é feita a posteriori, e não a priori, é que as mulheres recebem menos porque elas têm menos tempo para dedicação, para se dedicar ao trabalho, tem menos tempo para se especializar, e que os homens, eles podem trabalhar mais horas, porque eles não precisam, não querem fazer essas outras tarefas domésticas e de cuidados. No entanto, o problema é que as mulheres têm menos tempo para se dedicar justamente pelo fato de que elas precisam fazer esse outro trabalho.
Então, a gente tem o costume de falar de dupla jornada, tripla jornada. Eu gosto de utilizar múltipla, porque essas tarefas são multifacetadas. Nós teremos sempre uma sobrecarga um pouco maior devido a essas naturalidades, essas atribuições. E quando as mulheres vão entrar no mercado de trabalho, a Laís Abramo vai dizer num texto que nós vamos estudar, da Organização Internacional do Trabalho, que a gente vai protagonizar uma entrada, que é uma entrada pela janela, porque essa inserção das mulheres no mercado de trabalho, ela não vai ser acompanhada de políticas públicas que vão fazer que, na verdade, essas políticas públicas elas vão ser pensadas nessa dicotomia, que é o homem-chefe, o provedor, o homem provedor e a mulher do lar, a mulher cuidando das tarefas domésticas. Então, tudo isso fez com que a gente fizesse essa entrada pela janela, como ela disse, mas quando nós entramos no mercado de trabalho, nós vamos ser fundamentais para a economia, também no que se diz respeito não só ao aumento da renda familiar, mas à diminuição da miséria. Então, essa entrada, ela tem um resultado muito importante para a economia, mas ainda assim as políticas públicas foram construídas nessa outra perspectiva e as mudanças, elas são lentas, né? Estão sendo muito lentas. E aí, quando nós falamos sobre a questão de gênero no percentual de parlamentares, nós vamos ter mulheres sendo 16% de senadoras e 10,5% de deputados, e na população que tem mais de 25 anos com ensino superior, nós vamos ter, e aí falando agora sobre raça e cor, mais mulheres, e mulheres brancas, né, em relação às mulheres pretas e pardas, e homens brancos com mais ensino superior completo do que os homens pretos e pardos. Quando nós falamos de mulheres nos cargos ministeriais, temos apenas 7,1% no nosso caso brasileiro. Cargos gerenciais, independente da faixa etária, nós temos mais homens nos cargos gerenciais do que mulheres. E aí, quando nós falamos de violência, e eu peço perdão porque esse mapa de 2018, eu também não atualizei os dados, mas quando a gente fala sobre agressão com a vítima, as mulheres, elas ainda vão sofrer abuso, vão sofrer assédio, agressão, e essas agressões, elas vão acontecer principalmente pelas pessoas que são próximas a ela. Então, pelos companheiros, pelas pessoas conhecidas, pelos vizinhos, né, e um percentual por desconhecidos. E aí, quando a gente aprofunda esse olhar para quem são essas mulheres, né, que estão sofrendo esses abusos, essas agressões, nós vamos ver que elas vão ser diferentes quando a gente analisa a questão da idade, por exemplo. Então, quando nós falamos de estupro, as pessoas que estão mais vulneráveis a essas violências são as crianças com menos de 14 anos de idade, 43%, seguido pelas mulheres entre 18 e 59 anos. E aí, quando a gente olha a proximidade, quanto mais nova, quanto mais jovem, né, quanto mais criança, quando a gente fala de crianças, né, menos de 14 anos, 79,6% dessas agressões, dessas violências, vão ser feitas pelas pessoas muito próximas, que são os parentes, né? E aí depois 48% por pessoas desconhecidas entre 15 e 18 anos, seguidas pelas pessoas conhecidas. Enfim, a depender da idade, essas pessoas, quando a gente fala de meninas, né, a maioria dessas pessoas, que são as mais vulneráveis, crianças, vão sofrer esses assédios e abusos e violências pelas pessoas próximas. Violência doméstica, 83,7% das mulheres que sofrem violência doméstica, que estão aí entre 18 e 59 anos de idade, vão sofrer essa violência, ou pelos companheiros, esposos, ou pelos seus parentes, pelas pessoas próximas. Feminicídio, quando a gente fala em feminicídio, também 90%, quase 91% das mulheres que sofrem feminicídio, que é o homicídio de mulheres, né, em que a mulher é morta por violência doméstica ou familiar, ou porque ela é mulher, 95% dos casos vai ser feito por companheiros esposos e o restante por parentes. E aí tudo isso aqui que eu estou mostrando, essas informações, elas são para mostrar para nós sobre as relações de poder que existem, né? Por que as mulheres sofrem essa violência por causa de suas pessoas próximas, companheiros e esposos, né? Bom, e aí, nós vamos tentar entender e estudar no decorrer dos nossos encontros, como que essas noções do que é masculino
e do que é feminino. Quando a gente pensa nas outras relações que nós vamos ir acrescentando de classe, social, né, gênero, raça, cor, localização dessas pessoas, como que essas desigualdades, essas diferenças, elas vão produzir esse tipo de desigualdade. E aí nós vamos analisar que essas desigualdades, a partir dessa construção do que vai ser essa criança, né, que você produziu, criança que você produziu, ótimo, né, como se fosse um produto mesmo. Mas do que essa criança que nós, né, que nós geramos, qual que vai ser o papel dela e como ela vai se comportar e se performar na sociedade. E aí eu trouxe aqui um exemplo que é da Pistelli, né, do texto que ela traz, e eu vou trazer outros, dos anúncios publicitários, que vão reforçar essas ideias, né, principalmente a publicidade feita antes, né, anteriormente, anos atrás, que vão associar as mulheres a esse papel da cuidadora e do trabalho doméstico. Nós vamos ter, e talvez eu traga isso em algum momento, ou por curiosidade, propagandas que eram feitas antes de como ser uma dona de casa, né, perfeita. E aí vocês talvez já devem ter lido isso ou visto isso em algum momento, que são cursos que vão mostrar como que a mulher tem que deixar a casa limpa, cuidar das crianças limpas, cheirosas e a comida pronta para um cara que vai chegar do trabalho e precisa de ser cuidado, de ser respeitado, de ter silêncio para que ele possa descansar no âmbito doméstico, né, no seu lar. E aí, quando a gente fala de gênero e dessas discussões e articulações e poder, desigualdades, esse conceito, ele foi sofrendo alterações no decorrer do tempo, como o conceito de reprodução também, do que é o trabalho reprodutivo. Então, os teóricos foram construindo esse conceito, e a partir de estudos e da observação, com o passar do tempo, esse conceito foi sendo alterado e repensado. Então, o Robert, por exemplo, Stoller, em 63, num congresso de psicanálise, ele falou que era necessário separar gênero e cultura. Então, olha, o sexo é uma diferença biológica e o gênero ele é construído nesse âmbito da cultura. Então, as maneiras de ser homem, as maneiras de ser mulher, elas serão diferentes dependendo da sociedade, desse país, né, desse local. Porque o que é ser homem e ser mulher numa sociedade pode ser diferente em outros locais. E aí ela traz a foto da Roberta Close. Eu não sei se vai ser da época de todo mundo, né? Mas aí nós vamos ter uma grande... Não é marketing que eu quero dizer, mas a Roberta Close vai mexer com as nossas estruturas, porque a Roberta Close, ela nasceu homem, ela se submeteu à cirurgia, mudou o sexo, e aí ela se tornou, como o que vai dizer, um ícone de beleza nacional, e posou nua nos anos de 1980. Então, quando isso acontece, e quando isso aconteceu, olha, em 80, isso remexeu muito com o que a gente considera e pensa do que é ser homem e do que é ser mulher. E aí, pensando nessas questões dessa construção cultural, a Margaret Mead, ela vai ter um... Ah, cadê? Está mais adiante. Mas como eu falei, deixa eu já citar aqui. A Margaret Mead, ela vai fazer, lá na década de 30, uma pesquisa, e aí falando já de papéis sociais, eu avancei, mas daqui a pouco eu volto, mas para pensar em como homens e mulheres podem ter comportamentos diferentes em sociedades, em culturas diferentes. Então, ela pesquisou 3 sociedades tribais na Nova Guiné, a Pistelli vai trazer isso para nós, e ela vai ver que cada tribo dessa, cada sociedade tribal dessa, tinha um comportamento atribuído para homem e mulher que era diferente do comportamento que ela via no seu local, onde ela morava, né, na sua sociedade. Então, o que ela fez? Ela pegou as características que eram consideradas como de homem e de mulher no local em que ela vivia e fez a análise. E ela viu que, por exemplo, nessa primeira sociedade, vou ler a da Peste, eu não sei a pronúncia correta, toda a tribo tinha característica que era considerada como feminina, né, tarefas de cuidado, a questão das emoções, e aí na segunda sociedade, todo mundo se comportava como homem violento, e na outra, havia uma inversão dos papéis, das atitudes sexuais, então os homens se comportavam de forma que na sociedade, nas nossas sociedades são vistas como femininas, e as mulheres com comportamentos que eram considerados de homens.
E aí nós vamos ter a questão das atribuições dos papéis sociais. Mas esses questionamentos têm muita articulação com os movimentos feministas. Então, quando a gente pensa na construção do que é gênero, o pensamento feminista lá em 70 articulava essa ideia em relação às desigualdades. Então, nós sofremos desigualdades de vários aspectos por sermos mulheres, devido a essa ideia do que é gênero, de qual é o nosso papel social na sociedade. E aí, no final do século XIX e início do século XX, nós vamos ter a primeira onda do feminismo, principalmente ali na Europa, na América do Norte, para poder pensar e discutir essas diferenças, né, das mulheres em relação à questão do papel de gênero. Qual que é a ideia de gênero? Por que nós temos atribuições distintas? Por que nós não temos o mesmo acesso ao mercado de trabalho? Então, nós vamos começar a ter leituras clássicas a partir dessas diferenças sociais. Porque começa a se pensar, se essa subordinação, então, não é natural, se ela não é nata, porque nós não nascemos assim, nós somos assim construídos, como que a gente chegou nesse momento e como que a gente mantém essa subordinação? Por que a gente mantém essa desigualdade ainda na sociedade? E aí, começa-se, então, a procurar qual que é a origem dessa naturalização. E aí nós vamos ter essas discussões dos papéis sociais. Então, essas teorias referentes aos papéis, elas vão mostrar que nós, e aí eu acho bem interessante como a Picelli traz isso, como que nós teremos, e aí máscaras, né, papéis diferentes na sociedade, a depender desse roteiro, desse enredo. Só que esse enredo, ele vai ser um enredo limitado, e nós teremos, então, papéis que vão ser, por exemplo, eu sou Ellen, professora, filha, né, amiga. Então, isso vai depender de como eu vou me comportar e me relacionar com certas pessoas, qual que vai ser minha performance no mercado de trabalho, a depender desse papel que eu estou exercendo, atuando nessa sociedade. Bom, e aí, a Simone de Beauvoir tem um livro, que é um livro muito interessante e essencial para nós, que é O Segundo Sexo. Na economia também é muito importante, porque nós vamos pensar, né, que assim como existe o segundo sexo, nós vamos ter também um segundo trabalho, uma segunda economia. E aí nós temos esse trecho que a Picelli traz e que ficou muito conhecido por causa de uma prova do Enem recente, que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto, que é justamente essa discussão de pensar nessas construções do que é ser homem, do que é ser mulher, e de quais papéis nós devemos desempenhar em relação ao sexo nessa sociedade. E aí, essa aqui é a capa do livro. Eu não lembro qual que foi a edição, se essa foi a primeira edição, eu não lembro quando eu fiz a pesquisa da capa. E aí, esse livro ele vai ser um precursor da segunda onda do feminismo. E nós vamos ter esses questionamentos, então, qual que é a origem disso? Por que nós temos que ter esses papéis? E aí, pensando nessa questão, questionando esse caráter natural, naturalizado dessas atribuições, dessa performance, vai chegar à questão das relações de poder. E aí se pensa, se verifica que essas análises, para a gente entender por que nós sofremos esse tipo de opressão, que era necessário que a gente analisasse o nosso comportamento no âmbito do lar, no âmbito doméstico. E aí verificou-se que essas relações de violência que existiam dentro das residências, elas eram as mesmas. Existia uma relação de poder e de opressão em que as mulheres eram consideradas como inferiores em relação ao homem, sofriam diversos tipos de violência. E aí se chega à questão da relação de poder, se chega na questão do patriarcado, se verifica a questão do papel do corpo político, porque essas desigualdades, aí eu já falei isso no começo, que são vistas como individuais, uns problemas que acontecem dentro dos lares, ele na verdade, um problema político que acontece em toda a sociedade. E aí se tem a questão do patriarcado, né, como
o sistema que vai fazer com que essa opressão aconteça, que a subordinação aconteça da mulher pelo homem. E aí depois a gente talvez vai fazer alguma análise, eu não lembro agora se eu coloquei algum texto nesse sentido, sobre a questão do patriarcado e do capitalismo como alimentadores dessa opressão. Depois eu vou dar uma olhada se eu coloquei texto sobre isso. E aí tinha essa ideia, o objetivo era, se a gente encontra qual que é a raiz, por que esses problemas acontecem, por que essa opressão acontece, então a gente vai conseguir combater esse problema. Só que isso trouxe diversos problemas, né? Porque a Pistelli vai dizer que as condições das mulheres em vários locais, ela vai ser diferente. Essa situação de subordinação, essas opressões, essas violências, serão diferentes a depender da história, a depender do local. E aí verificou que essa análise da questão do patriarcado, ela era muito... Não que ela não era necessária, mas que ela não era a questão central. Era necessário buscar mais ferramentas, essa discussão foi ficando vaga. Era necessário fazer mais análises, aprofundar análises para entender um pouco mais a respeito dessas opressões. E aí nós vamos ter a Gayle Rubin, mais ou menos assim, não sei, que em 75 ela ainda era estudante de pós-graduação e ela fez um estudo sobre o sistema sexo e gênero. Só que esse estudo de sistema de sexo e gênero, que vai falar que, olha, os sexos, na verdade, eles não são tão diferentes assim, né? Quando a gente fala em questões naturais, funcionamento do corpo. Só que quando a gente fala em trabalho, essa diferença sexual do trabalho que nós temos, elas são, quando a gente designa mulher para algumas tarefas, né? Tarefas femininas, tarefas masculinas, elas vão acontecer no campo da cultura. Só que ela vai ser atacada, e aí utilizando o termo atual, cancelada, né, nessa época, com esse estudo, porque as feministas negras, lá em 1980, elas vão verificar que essas análises que estão sendo feitas, que estavam sendo feitas até então, elas não incorporavam outras discussões. Espera, não é só ser mulher que vai me designar ou vai fazer com que eu sofra algum tipo de violência. Nós temos outras condições, e aí quando vocês discutem esses problemas de opressão em relação à mulher, vocês estão analisando a mulher branca, a mulher da classe mais elevada, e aí quando a gente olha para os problemas das mulheres negras, e aí essas discussões vão vir não só nos Estados Unidos, mas também de países considerados periféricos, vai se verificar que as posições que elas ocupam na sociedade, em relação a classes sociais, em relação à cor, raça, localização, vai fazer com que as mulheres sofram outros tipos de desigualdade que não só essas que se estavam discutindo e trazendo até então. Então, essas discussões, não só do que é ser feminino, mas de qual é esse corpo que está sofrendo essa desigualdade, qual desigualdade, tipo de violência que ele está sofrendo, vai mudar, não só em relação à questão da raça, mas em relação à nacionalidade, em relação à idade, como nós vimos. Só que quando a gente fala sobre mulheres, né, do que é ser homem, do que é ser mulher, é importante que a gente pense para além disso, né, para além das mulheres. Quando nós pensamos, e aí ela vai trazer na questão de intersexos, né, transexuais, travestis, em outros corpos que vão fazer com que eles não se encaixem nessas condições, nessas análises que nós fazemos, especificamente sobre esses corpos X que vão executar e ter que performar um tipo de papel na sociedade. E aí nós falamos, e aqui tem a palavra, né, de adequação, coerência, de acordo com o tipo de ordem um padrão que se está estabelecido. Porque quando a gente analisa um corpo, se ele é um corpo masculino ou um corpo feminino, a depender do sexo, e daí a gente atribui características femininas ou masculinas, nós atribuímos não só temperamentos, comportamentos ou habilidades, e aí eu vou dizer competências, mas características para se realizar determinada tarefa, porque esse corpo é masculino ou porque esse corpo é feminino, mas nós também atribuímos um tipo de desejo. E aí eu estou falando sobre as questões heteronormativas aqui também, né? Então, se esse corpo é um corpo masculino,
esse, né, se nós estamos falando de um homem, esse homem ele tem que saber ser um bom gestor, tem que ser bom em lógica, ele tem que ter uma boa carreira, receber um bom salário, ter um carro, etc., a partir de tal idade, e esse homem tem que desejar corpos femininos, corpos de mulheres. E aí a mesma coisa acontece com o corpo das mulheres. Mas nós temos que, e aí a gente vai tentar estudar um pouco sobre isso também nos nossos encontros, ir além desses corpos e além dessas naturalizações. Porque quando a gente tem essas que são denominadas talvez incoerências devido aos olhares que nós temos padronizados, nós temos que discutir outras relações e outros desejos, outros comportamentos que vão ter um impacto também quando a gente fala do mercado de trabalho. Então, quando nós falamos de call center, por exemplo, e a Gabriela estuda call center, né? Salvo engano, Gabriela, se é especificamente call center, mas a gente tem, por exemplo, a mão de obras que vão ser incorporadas nesse trabalho, que é um trabalho que ele é voz a voz, não é face a face, que vai incorporar corpos que são rejeitados ou não são absorvidos no outro mercado de trabalho, que é o mercado face a face. E aí essas pessoas que são consideradas como incoerentes ou não ou fora do padrão, elas vão ser absorvidas em algumas empresas de call center e vão ser ainda mais exploradas. Porque se tem essas pessoas sabem que elas têm mais dificuldade em conseguir trabalho, elas vão se dedicar mais. E aí eu não sei se eu coloquei essa pesquisa no nosso programa, mas tem uma pesquisa que vai mostrar que algumas pessoas elas precisam alterar a voz. Então, eu posso fazer uma voz de homem ou voz de mulher, a depender de quem está na linha, para que eu consiga vender tal produto. Mas não é porque elas querem, é porque elas são obrigadas a fazer esse tipo de papel, ou obrigadas a serem engraçadas, e aí nós vamos ter uma violência psicológica, uma violência emocional, e um trabalho adicional que não vai ser visto como um trabalho de uma pessoa competente, mas como se fosse algo natural daquela pessoa que tem algum tipo de orientação ou algum tipo de performance. Então, nós vamos analisar, através dessas desigualdades de gênero, de comportamento, de como o comportamento é moldado e de como o mercado de trabalho espera que esse comportamento seja feito e como, no mercado, esses comportamentos vão ser naturalizados e, portanto, eles vão ser vistos como não competência, mas como uma característica natural. Então, o fato de eu ser mulher, por exemplo, vai fazer com que as pessoas pensem que eu consiga lidar melhor com pessoas, que eu vou conseguir ser uma boa professora de educação infantil, porque já é natural da mulher lidar com crianças, que eu vou ser boa para trabalhar no mercado de serviços, que é uma outra questão. Ricardo Antunes vai dizer que quando as mulheres vão, então, entrar no mercado de trabalho, nós vamos conseguir acessar esse local mais em serviços precários, trabalhos intensos e principalmente nesse setor de serviços, trabalhar com limpeza, trabalhar no atendimento, porque isso é visto como natural. A gente tem uma habilidade que vem conosco e, portanto, não é visto como competência e aí, nesse sentido, não é pago e nem valorizado. Então, esse foi o texto da Pistelli em relação a sexo e gênero, e ele foi o nosso primeiro material porque ele vai nos trazer essa primeira discussão que vai nos possibilitar ter uma introdução, talvez, ou como eu posso dizer, uma leitura inicial que vai nos permitir aprofundar esse olhar para o mercado de trabalho, para a gente entender como todas essas desigualdades que nós vamos estudar a partir de agora vão interferir e impactar nas relações que nós vamos ter no mercado, né? Que é considerado como um mercado produtivo. Bom, então é isso, acho que eu até falei bastante, eu vou desativar meu microfone aqui, vou interromper. Inclusive, quando a gente tiver um grupo de WhatsApp, eu envio esses slides para vocês, posso enviar por e-mail também, tá? Então, todo o material que a gente tiver, independente se vai ser eu ou outra pessoa que for falar, a gente compartilha o material adicional, se por acaso a gente fizer, tá bom? Então, e desculpa a demora na minha fala. Vou fechar meu microfone.
É, bom dia, gente. Eu consegui ligar o microfone. Na verdade, eu tive que ir pro celular, mas enfim. É, já fazer a parte da apresentação, que não deu para fazer antes. Meu nome é Gabriela. Eu faço mestrado na História e na UFG. E o meu contato com a Suelen foi uma coisa meio completamente inesperada, porque a minha amiga Maria namora a Bruna, que inclusive está aqui. Oi, Bruno, saudades. E aí, a Maria falou, nossa, amiga, a Bruna tá tendo aula com uma professora maravilhosa e tal, e aí é uma aula sobre economia feminista e tudo mais. E aí eu fiquei super interessada, e no mesmo dia em que a Maria me disse isso, foi a minha primeira aula na pós esse ano, né, antes da quarentena, com o professor Tiago. E quando eu falei da minha pesquisa, porque eu pesquiso call centers e as mulheres inseridas no mercado de trabalho, a partir dos call centers e da precarização do trabalho, o Tiago falou, nossa, eu conheço uma professora lá da FACE, que ela inclusive fez mestrado em call center também e tal. E aí ela falou seu nome, e aí a Maria falou, amiga, mas é a Suelen que eu falei também. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, nossa, então eu realmente vou atrás dela. E aí eu acho que eu não me engano, se eu não me engano, acho que foi a Bruna mesmo que passou o seu e-mail, e aí, enfim. E aí eu comecei a participar das aulas de economia feminista como ouvinte, né? E estou aqui agora. E, e inclusive sobre os textos, né? Eu notei algumas coisas aqui, porque tanto a aula quanto o grupo acaba que me ajuda, assim, absurdamente, né? Por conta dos nossos temas muito próximos e também por conta da questão da mulher mesmo no mercado de trabalho, a ideia da mulher inserida, né, na sociedade de classe, na economia e tudo mais. E com essa apresentação, Sueli, eu estava pensando, por exemplo, que é algo que eu penso bastante sempre, porque é uma das perspectivas que eu abordo, que é como que foi feita essa inserção, né, da mulher nesse mercado de trabalho. Então, ainda que hoje ela esteja inserida, né, ela está inserida, de que forma ela está inserida, né, de que forma ela foi inserida nesse mercado de trabalho. Então, foi inserida de uma maneira desigual, de uma maneira periférica, de uma maneira marginal, e por esses motivos, a gente tem até hoje, né, essa diferença, por exemplo, de salário, além de todas as outras diferenças, até em relação a espaços de trabalho, enfim. Mas essa diferença que é que é a gritante, assim, que geralmente assusta mais as pessoas, que é a questão da desigualdade salarial, porque foi algo que se manteve, né? Dentre outras diversas coisas que se manteve, foi algo que se manteve dentro dessa estrutura. Então, hoje, inclusive, as mulheres ocupam a maior parte dos espaços de mercado de trabalho no mundo, mas ainda assim ela continua com salário desigual, com condições marginais, condições periféricas, etc. Então, acho que pensar essa forma com que a mulher está inserida nessas atividades é muito interessante, assim. E a própria divisão de trabalho por sexo, que é algo que eu também tento trabalhar bastante, que é a ideia, como a professora falou mesmo, da ideia da questão da feminização do trabalho, né? Essa divisão de sexual do trabalho que se mantém também em algumas estruturas, por exemplo, nos call centers que existe uma maioria de mulheres. Por que existe essa maioria de mulheres, né? Para além de ser um serviço que é muito precarizado e obviamente, ele vai conseguir atrair grupos que são mais marginalizados, tanto de mulheres quanto de mulheres negras e de homossexuais, etc. E, enfim, então, os textos foram muito bons para que eu pudesse pensar, porque, querendo ou não, eu tenho uma abordagem um pouco marxista e às vezes eu não consigo ter tanto contato com alguns textos, por exemplo, que falam sobre o gênero enquanto categoria de análise, né? E esses textos falam do gênero enquanto categoria de análise e dá super para conseguir, apesar de ter uma relação meio distinta entre essa relação com o marxismo, mas existe uma possibilidade de abordar muito, né? Até porque tem outras autoras hoje em dia que já conseguem fazer essa abordagem mais classista e ao mesmo tempo de gênero. Então, esses textos me ajudaram muito e acredito que vão continuar ajudando. Inclusive, só uma coisa que acho que foi o texto da Citelli, se eu não me engano, que falava sobre algumas mulheres que migram, né, para outros países, brasileiras e tudo mais. E para além de outros preconceitos, né, voltados para pessoas, tipo, para latinos
ou enfim, pessoas que vão migrar para países europeus, existe também a questão da mulher migrando, né? E aí eu lembrei muito de coisas que eu vivi, por exemplo, a minha mãe morou em Portugal durante 5 anos, na minha infância, e quando ela foi, né, eu vi muitas dessas coisas, né? Tipo, ai, é sua mãe, o que ela vai fazer em Portugal? E vinha todos aqueles questionamentos, e eu já cheguei a ouvir quando eu era criança, que minha mãe tinha ido para Portugal para se prostituir, enfim. Então, foi algo que foi muito marcante, assim, na minha vida. E eu chegava a me perguntar, tipo, nossa, será que é real? Será que a minha mãe foi para lá e tal? Assim, na época eu tinha, obviamente, eu era uma criança, então eu tinha toda essa perspectiva moral voltada para a ideia de uma prostituição, que a gente sabe que também é social. Mas, enfim, foi muito complexo para mim. E lendo esse texto, eu nunca li um texto que trabalhasse essas questões, por exemplo, de como uma mulher migrante poderia sofrer preconceito em determinados países a partir de qual país ela veio, né? Enfim, e essa parte eu anotei para comentar também, porque eu achei incrível, tá no texto. E é isso. Acho que é isso. Gabriela, muito obrigada. Muitas coisas, né? Muitas coisas para a gente conversar. E a gente vai tentar aprofundar mais nessas questões das diferenças, violências, da feminização do trabalho, quando a gente for estudar por que que algumas ocupações, quando elas vão se feminizando, quando nós vamos tendo, feminizando, nós vamos trabalhar dois conceitos, quando nós vamos tendo mais mulheres ocupando determinadas ocupações, ocupando determinados espaços, determinados lugares, nós vamos ter uma relação que é em relação ao... Nossa, estou repetindo muitas palavras. Nós vamos ter os salários sendo diminuídos, esse trabalho ele começa a ser mais desvalorizado. E aí, quando você fala de imigração, que aí nós vamos estudar também um pouco disso, eu esqueci agora o nome da colega lá da sociologia, que pesquisava tráfico de mulheres, que ela vai dizer que além da questão que a gente vai trabalhar sobre o trabalho doméstico, das mulheres que vão para outros países e essa relação da cadeia global de cuidados, das mulheres do sul que vão para os países do norte para fazer essas tarefas domésticas e de cuidados, né, cuidar de pessoas mais velhas, cuidar de crianças, cuidar da casa, nós teremos os problemas que essas mulheres, exatamente, professora Thelminha, maravilhosa, inclusive a Thelma orientou a Thaisa, que é um trabalho que nós vamos ler na migração, e foi a Thelma que orientou essa colega, que eu não lembro o nome agora. E essa colega, ela vai dizer, nas pesquisas que ela estava fazendo, que as mulheres, por exemplo, que saíam daqui para poder trabalhar fora, e aí falando sobre a questão doméstica, e antes falando da Thaisa, mesmo as mulheres que iam trabalhar nas residências, as mulheres latinas, elas são vistas como mulheres mais, vou usar aqui os termos quentes, né? E são vistas como objeto sexual, mesmo tendo ido trabalhar com uma questão no trabalho doméstico, especificamente para essa ocupação, especificamente para esse trabalho, elas são vistas desse jeito e sofrem muitos assédios e violências. E quando a gente fala sobre a questão do tráfico e das mulheres que vão para outros países nesse mercado de prostituição, é interessante quando a gente fala e conversa sobre localidade, porque essa colega vai dizer, na pesquisa dela, vai mostrar que as mulheres daqui do estado de Goiás, quando elas vão para fora, elas são vistas porque são brasileiras, mas são desse estado de Goiás, como mulheres que podem ser para casar, né, para se estabelecer uma relação um pouco mais séria. Né? Então, nós vamos ter diversas situações que vão depender dessas interseccionalidades, dessas imbricações. Acho que eu cortei o microfone abruptamente aqui, mas fiquem à vontade para poderem se expressar, para poderem conversar, enfim, o espaço é de vocês.
Bom, e aí, o que vocês acharem de interessante de textos adicionais para a gente trabalhar, enviem para a gente, para que a gente possa acrescentar no nosso material e colocar como complementação, ou para outras possibilidades. Inclusive, Bruna, ano passado você fez uns questionamentos ou fez umas perguntas sobre políticas de austeridade, né? E aí isso não estava no nosso material. E aí eu coloquei, acrescentei, então nesse semestre em Economia Feminista, nós vamos trabalhar umas 2 aulas com políticas de austeridade. Então, todas essas sugestões que vocês vão dando, elas são muito necessárias para a gente poder melhorar e ampliar os nossos estudos, né? Bom, depois desse momento de silêncio, gostaria de saber se vocês querem continuar a discussão hoje, se vocês acreditam que, ou não querem, se vocês querem fazer de uma outra forma, ou se vocês querem encerrar, como que vocês, o que vocês acharam de hoje, desse primeiro momento, o que vocês esperam? Oi, Suelen. Tá me ouvindo? Sim, sim, estou. Então, eu gostaria de sugerir que a gente pensasse nesse momento agora questões mais pontuais sobre os próximos encontros, que são aquelas questões que você colocou no início, né? Algumas definições, se a gente vai acessar, não que não seja importante, eu acho que provavelmente alguns dos colegas vão ter colocações, né, sobre o conteúdo mesmo discutido. Mas eu acho que talvez seja importante também a gente pontuar essas questões que você colocou sobre o grupo do WhatsApp. Eu não sei sobre essa questão do horário, que inicialmente acho que você tinha colocado no convite às 9, e aí ficou às 10. Ver, assim, tentar acertar essas questões mais pontuais, assim, para os próximos dias. Porque, assim, particularmente, eu acho o horário das 10 horas um pouco corrido, porque a gente começa às 10, daí 11h30, a gente está no momento de discussão, mas já está um horário mais apertado, assim. Então, talvez, isso, entre 9 e 10, eu acho que, se o pessoal concordar, eu, por exemplo, preferiria às 10, que não é tão cedo, mas também já não é tão corrido, se aproximando ali do horário do almoço. Então, eu queria propor mais, assim, nesse momento, a gente ir para essas questões mais pontuais. E também, claro, agradecer, porque acho que foi muito bacana essa primeira exposição sua, e muitas questões vão surgindo, assim, pelo menos para mim, foi bem enriquecedor, e eu imagino que muitas questões vão ser postas nos próximos encontros. E eu concordo no caso do grupo do WhatsApp. Era isso. Não, perfeito, Fabiane, muito obrigada. Então, vamos fazer esses fechamentos agora, nessas questões, e aí a gente já discute. Então, o grupo do WhatsApp, a Ingrid já vai criar para a gente, vai enviar o link, perfeito, a gente já acessa, e aí lá a gente vai colocando os materiais que a gente achar necessário para discutir. Nossa, perfeito, Isabela, muito obrigada. E aí a gente já coloca esse link no nosso grupo para a gente ter salvo. Em relação ao horário, para a Fabiane e para a Lígia, às 9 é melhor. Para mim também pode ser às 9. E aí eu peço para que vocês voltem aqui também, se a gente pode reduzir, então, para adiantar para 9 horas, para os momentos que nós teremos uma discussão mais ampla, não atrapalhar, assim, os outros momentos, né? Horário de almoço e outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Gente, o grupo já está pronto. Obrigada, Ingrid. Eu já vou entrar aqui no grupo e aí vocês também entrem, coloquem, Isabela, eu peço para que você coloque já o link, coloque o link para nós lá, ou eu posso colocar também.
E aí eu aguardo, então, essa votação, a resposta de vocês, para a gente deixar tudo isso acertado. E aí, em relação ao texto, a divisão dos textos, a gente pode fazer isso pelo grupo também. Cada pessoa dá uma olhada no programa e verifica qual que é o texto que vocês se identificam mais e que vocês querem conversar e discutir sobre isso. Então, fiquem à vontade. E em relação ao nome do grupo, a Karen perguntou no início, e aí seria interessante a gente ter um nome também para o nosso grupo. Fiquem à vontade para isso também. E eu aguardo essas respostas para a gente poder deixar tudo isso já acertado para o nosso encontro próximo, daqui a 15 dias. Então, fica fechado às 9 horas para todo mundo, e aí no próximo encontro a gente, então, se reúne às 9. No grupo do WhatsApp eu vou colocar o programa aqui em PDF, coloco esse slide de hoje também, que nós trabalhamos. Ah, tá, tudo bem, Ana, não tem problema. Mas esse pouquinho você perderia muita coisa. E aí, em relação não, perfeito. E aí, em relação ao áudio, que a gente está gravando aqui o vídeo, mas a gente pode pensar, eu vou continuar gravando, então, nas outras aulas, e a gente decide depois se a gente vai querer disponibilizar isso em formato de vídeo ou em formato de áudio. A gente pode discutir isso depois, não tem problema. Eu vou guardando o material. Professora, inclusive sobre esse último ponto, eu estava pensando se a gente quisesse fazer uma contribuição mesmo de disponibilizar algum material, a gente poderia utilizar esse momento que a gente está fazendo aos sábados, né, quinzenais, para amadurecer nossa discussão do grupo. E se a gente quiser produzir algum material, a gente poderia fazer um apanhado da discussão que a gente fez, algumas pessoas também se disponibilizarem e gravar algum material separado, um podcast ou algum vídeo para disponibilizar em nome do grupo. Porque não sei se disponibilizar a discussão assim não deixaria todo mundo acanhado na hora de falar. Eu não sei se eu estou falando só por mim, mas acho que a gente poderia resumir um pouco os pontos principais das nossas discussões e fazer um material separado para o público externo. Perfeito, Ingrid, eu concordo 110%. E aí, até porque a gente pode fazer uma discussão mais orientada, né? E aí fazer alguma coisa mais, para não ficar tanta gente também. Então, se todo mundo concordar e quiser, ou quem quiser participar, aí 2 pessoas conversariam, ou 3, não sei como, nessa questão do formato podcast, para discutir um texto, por exemplo, discutir o texto da Piscitelli. E aí faz uma coisa mais bem trabalhada, né? Então, seria incrível, seria maravilhoso. Eu estou animada, espero que vocês estejam. E aí a gente vai trabalhando dentro das nossas possibilidades de cada um, compartilhando as tarefas, né, atividades, conforme a gente conseguir. Para não ser uma coisa tão compulsória também, né, que tem que ser uma coisa que seja, que nos faça bem, né, que nos deixe felizes e nos deixe animados. Então, a gente pode fazer isso. Eu tô animada sim. Eu acho que os outros detalhes de nome, etc., a gente consegue levar essa discussão. Oi, gente. Desculpa, ainda te interrompi. Eu queria pedir desculpa pelo barulho do fundo. Não, tudo bem. Rapidinho, eu já desligo o microfone para aproveitar esse intervalo do barulho aqui. Sobre o nome, na verdade, eu pensei em Mulheres de Atenas porque associei com a deusa grega, que é a deusa da sabedoria, né? E aí eu coloquei Atenas e confundi. Mas qualquer nome eu acho que ficaria legal. A gente poderia pensar num nome bacana para inspirar e chamar outras pessoas. E nisso eu pensei também, caso alguém se disponibilize, eu posso tentar ajudar, criar uma rede social, porque eu tenho percebido que a galera tem interagido bastante, assim, para tirar dúvidas sobre horário, textos que vão ler, e até do podcast também, se a gente pensar em colocar uma rede social para ajudar na divulgação. Nossa, que legal, Karen. Meu Deus, estamos crescendo, estou com medo. Eu acho incrível, porque aí a gente pode colocar, e aí todo mundo, a gente vê quem consegue mexer no Instagram, mas só disponibilizar, sabe, uma semana antes ou alguns dias antes, próximo texto, tal texto.
Porque mesmo colocar o link, mesmo quem não consiga vir participar no sábado quinzenal, vai ter acesso a esse conteúdo, ao que está sendo discutido, né? O que a gente estuda em trabalho de gênero, e aí as outras pessoas que seguirem vão ter algumas informações e a gente pode talvez produzir algum vídeo, colocar alguns conceitos, algumas curiosidades, seria bem legal. Exatamente, não, verdade. Perfeito, para mim tá ótimo, e aí a gente vai trabalhando então dentro dessas possibilidades, discutindo o podcast, a rede social. E aí, em relação, então a gente tem que pensar o podcast, o Instagram, e aí a nossa atribuição dos textos, a gente faz tudo isso pelo WhatsApp. Perfeito, a gente continua então essas discussões no WhatsApp, não precisa ser agora, mas no decorrer da semana, a partir das ideias que forem surgindo. Pode ser?